Fala aí, internautas, beleza? Este é um tutorial completo do Lightworks, um software de edição de vídeo que possui uma versão gratuita, mas que tem bastante recursos, eu diria os principais para uma edição profissional. Ele tem uma interface bastante amigável, carregamento rápido e permite trabalhar com muitas tracks de áudio e vídeo. Ao contrário de muitas alternativas gratuitas, o Lightworks tem a vantagem de poder ter todas as funções pagas na versão gratuita. Só para deixar claro, depois de 7 dias você precisa criar um acesso para continuar usando a versão gratuita, mas isso é coisa simples e você consegue fazer pelo próprio programa. Ele permite exportar os arquivos em qualidade 720p quando não tem a licença mensal. Mas com essa resolução já consegue uma qualidade incrível. Vou tentar ser bastante objetivo neste tutorial, enfatizando os recursos mais importantes. Porém, pode ficar um pouco extenso, mas também irei dividir depois em tópicos caso queira ir direto para determinado assunto. Não é difícil editar com Lightworks, porém recomendo um pouco de atenção. Reserve um tempo para assistir o vídeo completo. Para facilitar os arquivos do tutorial, disponibilizei no link que está na descrição do vídeo. Baixe, descompacte e deixe salvo no computador. Para começar, você precisa entender os requisitos do sistema para rodar o Lightworks. Ele pode ser instalado no Windows, Linux ou Mac. Quanto ao hardware, ele recomenda um processador Intel i7 ou superior ou processador da AMD. 3 GB de memória RAM ou superior, tela de resolução Full HD ou superior, placa de vídeo de 1 GB ou superior com suporte para DirectX 9, mídia separada e unidade de sistemas, ou seja, um HD separado do sistema e arquivos, placa de som e 200 MB de espaço para instalação. Nesse tutorial estou fazendo em um notebook com processador Intel i5, memória de 8 GB, placa de vídeo de 4 GB, HD SSD e sistema operacional Windows 10. Se você tem uma máquina que se aproxima dessas configurações, não terá problemas. De qualquer forma, baixe, instale e experimente. Para fazer o download do Lightworks, acesse o site www.lwks.com ou clique no link que está na descrição. Vá em Downloads. A versão que está disponível no site para o Windows é a 64-bit. Para conferir a versão no seu Windows é só ir nas propriedades do meu computador. Caso seu sistema seja 32-bit, deixei o link que você pode fazer o download. Clique para fazer o download, o arquivo até então não chega a 80 MB. Depois de baixar, abra para fazer a instalação. É só seguir os passos e aceitar os termos. A instalação não demora muito, isso vai depender também do desempenho do seu computador. Depois de terminar, pode procurar no menu iniciar ou na área de trabalho. Ao abrir o Lightworks, nessa tela em cada quadrado irá aparecer os últimos projetos salvos. Se for o caso, é só abrir o projeto que precisar. Nesta engrenagem temos as opções de alterar a linguagem. O padrão está em inglês. Se preferir, deixe em português. Irei fazer o tutorial alterando para português para melhor entendimento. Mas lembro que muitos termos não têm tradução, o que é bom, pois se for utilizar outro software de edição, não terá dificuldades nesses termos. Nessa opção você procura projetos salvos no computador e aqui cria um novo projeto. Vamos começar por aqui. Coloque aqui o nome do seu projeto. Se preferir, pode colocar alguma observação, depois clique em criar. Aqui tem algumas configurações do projeto e do software, que não precisa se preocupar. O programa tem 4 abas ou guias. Em log é o gerenciamento e prévias das mídias para importar pro projeto. Em edit é a parte que realiza a edição, os cortes, insere as mídias e visualiza como está o andamento do projeto. Na aba VFX estão os efeitos, onde pode trabalhar com textos, animações de objetos e tratamentos de cores.
Por último, em áudio, o controle de volume e efeitos de áudio. Em qualquer aba é possível dimensionar as janelas quando aparecer esse ícone, deixando da melhor forma para visualizar e trabalhar. Na aba Edit, desse lado você pode filtrar os tipos de mídias que importou para o projeto. Nessa parte, visualize os arquivos de mídia. Aqui é a timeline, a linha do tempo onde insere as mídias. Esta agulha você pode arrastar para determinado ponto da linha do tempo, depois explicarei sua utilidade. A linha do tempo é composta por tracks ou faixas. Na parte mais superior estão as tracks de vídeo, onde podem ser inseridos vídeos ou imagens. E embaixo as tracks de áudio. Clicando no nome da track, você pode bloquear ou desbloquear, impedindo alterações indesejadas. Aqui pode colocar zoom na linha do tempo se precisar realizar alguma ação mais precisa. Esta janela é para visualizar como está o andamento do projeto, podendo percorrer a linha do tempo e tem os controles de play. Conhecendo a interface do programa, vamos começar a importar as mídias que usará no projeto. Em Libraries ou Biblioteca, vá em Local Files. Aqui você pode navegar pelas pastas do computador. Então escolha onde estão os arquivos que precisa usar. Além da miniatura, pode conferir as informações de cada arquivo. Se precisar, pode visualizar o arquivo antes de importar. Se o vídeo, por exemplo, for muito grande e precisar somente de um determinado trecho, pode colocar no ponto que precisa, selecionar esse ícone de marcação ou apertar a tecla I. Depois arraste até onde quiser. Depois clique em importação. Na lista já mostra que o arquivo foi importado. Faça isso com os demais arquivos, importe para o projeto. Para importar mais arquivos de uma vez, você pode pressionar a tecla Ctrl e ir selecionando. Depois clique em importar. Em conteúdo do projeto, pode filtrar os tipos de mídias e aqui alterar o tipo de visualização para a lista. Depois de importar as mídias para o projeto, o próximo passo é inserir para a timeline. Você pode clicar com o mouse, segurar e arrastar para qualquer lugar da timeline. Quando insere um vídeo para a timeline, o áudio e vídeo já aparecem separados para ser tratados individualmente. Para fazer ajuste e deixar somente o que precisa, você tem a opção de posicionar o mouse no começo ou no final do vídeo e clicar quando ficar dessa forma. Clique e arraste até o ponto que pretende que comece o vídeo. No preview mostra como será esse início. Aperte ESC para sair da seleção. Da mesma forma no final. Outra opção de corte é posicionar a agulha no ponto que quer ajustar na timeline. Clique nesse botão para cortar ou aperte a tecla X. Dessa forma, o clipe é dividido, tornando-se dois. Você pode arrastar os clipes dentro da timeline, posicionando o mouse em cima. Quando aparecer esse ícone, pode segurar e arrastar. Sobre o corte para dividir os clipes, lembre-se de posicionar a agulha e não clicar sobre o clipe. Se isso acontecer, irá excluir o clipe inteiro. Vamos fazer a edição na prática com os arquivos que baixou. Vou selecionar todos e apagar para começar do zero. Primeiro arraste esse arquivo para a timeline. Posicione o mouse em cima, clique e arraste para o início da timeline. Mas não quero o clipe desse tamanho. Vou posicionar o mouse no final do clipe e arrastar para cortar. Agora arraste esse arquivo para a timeline. Vou cortar uma parte do clipe. Posso posicionar a agulha na timeline e fazer o corte. Seleciono a parte que não quero e aperto para excluir. Vou arrastar para juntar com o outro clipe. Vou arrastar mais um clipe. Da mesma forma, irei fazer um corte, ou arrastando do final, ou posicionando a agulha na timeline. Para fechar, vamos arrastar este último clipe. Note que este já veio junto com o áudio, os demais não possuem som.
Se for o caso, pode excluir esse áudio. Para isso, clique com o botão direito em cima do clipe, depois clique em Auto Track Sync e desmarque a seleção. Fique atento que a partir daqui, os próximos clipes, os áudios não estarão mais agrupados. Como não quero o áudio desse clipe, posso selecionar e apagar. Veja que entre um clipe e outro não tem efeito de transição, simplesmente termina um e começa o outro. Para colocar efeito de transição, posicione o mouse entre dois clipes, clique com o botão direito e vá em transições. Possui alguns efeitos pré-definidos. Para esse vídeo irei colocar Dissolve em todos os clipes. É só selecionar e clicar em adicionar. Claro que você pode colocar o efeito que ficar mais adequado para o seu vídeo. Você também pode controlar aqui o tempo da transição. Para trocar o efeito da transição ou excluir, é só clicar com o botão direito para ver as opções. E já que temos todos os clipes, vamos inserir uma trilha sonora. Escolha esse arquivo de áudio e arraste para a timeline. Observe que o tempo da música é maior que o tempo do vídeo que estamos editando. O ajuste pode ser feito igual falado antes, selecionando do final e arrastando ou deixando a agulha num ponto da timeline e depois cortando. Para ajustar o volume desse áudio, posicione o mouse em cima. Aperte a tecla Shift do teclado e mantenha pressionado. Note que aparecem esses pontos no áudio. Posicionando o mouse em cima da linha superior ou inferior, vai aparecer esse ícone. Daí é só clicar e arrastar para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o volume. No meu caso, vou deixar a trilha mais baixa. Para deixar mais suave o final do áudio, podemos colocar um fade para diminuir gradativamente e terminar de forma mais agradável. Para isso, posicione o mouse e aperte a tecla Shift. Veja que essa aba, tanto no começo e no final do áudio, quando aperta e arrasta, ela se movimenta indicando o fade. Vamos ouvir? Para trabalhar com efeitos no Lightworks, vá na aba VFX. Para adicionar, vá em Mais. Escolhendo o efeito, é só arrastar para o clipe que desejar. Vamos começar com a correção de cores na aba Color, depois Color Correction. Arraste para este clipe. Nesse efeito você pode fazer vários ajustes de tratamento de cores. Nesse botão pode desligar o efeito ou ligar novamente. Na engrenagem, algumas opções como remover, resetar ou duplicar o efeito. Todas essas opções podem ser configuradas para ajustar a imagem. Não existe um ajuste certo porque vai depender do vídeo que está editando ou da forma que quer que o vídeo fique. Por exemplo, se um clipe estiver mais escuro, precisa ajustar para ficar mais claro, ou da forma que precisar para expressar algo no vídeo. Em equilíbrio, você pode definir no vídeo os tons que mais se aproximam do preto, branco ou tons acinzentados. Vou escolher os tons que mais se aproximam nesse clipe. Observe como as cores se tornaram mais vivas. Em Main, você pode controlar as sombras, meio tons e as altas luzes, que são as áreas mais claras da imagem, além de ajustar o brilho e o contraste. Tem mais controles de ajuste que você pode alterar. Como disse, tudo vai depender do clipe que está editando ou da sua preferência. Para adicionar efeito, clique nesse mais. Em Color, alguns ajustes pré-definidos e já mostram a prévia do efeito. Para inserir o efeito, você pode posicionar a agulha no clipe e dar 2 cliques no efeito, ou arrastar para qualquer clipe. Em DVE estão os efeitos de posicionamento, tamanho e opacidade de imagem. Vou usar o efeito 2D DVE e mostrar os ajustes. Podemos alterar a posição, tamanho, corte e opacidade da imagem. Para aplicar um zoom na imagem, faça as alterações em Scale. Em Master, aproxima a imagem uniformemente. Se precisar, pode fazer alterações no eixo X e Y.
Além de arrastar a barra, você pode definir o valor ao lado para ajuste mais fino. Em Position, ajusto a posição no eixo X e Y para onde quero, ou simplesmente clico na imagem e arrasto. Vamos voltar para a aba Edit. Agora vamos inserir uma logomarca em PNG. Precisamos adicionar outra track de vídeo. Para isso, clique com o botão direito em qualquer lugar da timeline. Vá em Faixas, depois adicione vídeo. Nos arquivos importados, busque a imagem e arraste para a timeline. Veja que ela preencheu toda a tela. Antes de ajustar isso, vou cortar e deixar onde quero. Nesse caso, vou deixar o vídeo inteiro. Para ajustar a logomarca, vá na aba de efeitos e arraste o efeito 2D DVE. Veja que já sumiu o fundo preto. Agora só preciso posicionar a logomarca. Observe que apareceu duas opções aqui em cima. Aqui representa os efeitos de cada faixa. Os efeitos da faixa V1, onde está minha logomarca. Os efeitos da faixa V2, onde estão meus clipes. Esses títulos são alterados à medida que insere novas faixas de vídeo. Nesse caso, vou nos efeitos da faixa V1. Vou alterar o tamanho em Scale e em Position alterar a posição para deixar onde preciso, ou simplesmente clico e arrasto. Para inserir texto, continue na aba VFX. Clique no mais, depois em Text. Em Crawl, o texto se move na tela da direita para a esquerda. Roll, o texto sobe na tela, ideal para colocar créditos. Nesse exemplo, vou colocar um texto simples. Você pode arrastar para um clipe específico, porém o texto ficará somente naquele clipe. Mas eu quero que ele fique por cima dos vídeos em uma faixa separada. Posso simplesmente arrastar para alguma faixa e automaticamente será adicionado outra faixa. Depois é só posicionar onde quero o texto e fazer o recorte do final. Agora o texto está em cima de todos os clipes. Faça a alteração do texto nas configurações. Em fonte você pode alterar o tamanho, opacidade e o tipo de fonte do texto. Para ajustar o posicionamento, pode clicar e arrastar na tela ou ir em posição. Você também pode fazer ajustes de sombra e contorno. Em efeitos, pode escolher um efeito de entrada e de saída, quando o texto inicia e quando o texto termina na tela. Se tiver tudo certo com o seu projeto e não precisar editar, está na hora de exportar para um formato de vídeo. Para isso, clique no botão direito no Preview ou na Timeline e vá em Exportação. Se preferir, pode fazer a exportação direto para o Vimeo ou YouTube, mas aconselho sempre exportar para o computador, depois fazer o upload para a plataforma. Observe que na versão gratuita só permite exportar arquivo para o formato H264 e a resolução em 720p ou inferior. Em destino, escolha o local no computador onde quer salvar o vídeo e defina o nome. Clique em Começo. Nesse momento, o programa está renderizando o seu vídeo. Isso pode demorar caso o vídeo for muito grande ou ter muitos elementos na edição. Depois de completado, pode clicar para visualizar o vídeo. Para sair do programa, é só clicar nesse botão ou simplesmente fechar a janela. Observe que não pediu para salvar o seu projeto, mas fique tranquilo
pois quando abrir novamente ele estará da mesma forma que deixou. Tudo o que fizemos até agora foram procedimentos básicos na edição de vídeo. É preciso praticar bastante para pegar o ritmo e dominar o software. Se precisar, reveja o tutorial desde o início, deixe suas dúvidas e comentários. Fique à vontade para treinar, mas se quiser continuar assistindo ao tutorial, irei mostrar recursos que podem deixar sua edição mais profissional. Agora vamos aprender a trabalhar com Chroma Key, onde é possível remover o fundo de alguma cor e sobrepor outra imagem de fundo. Se sua intenção não é gravar vídeos com Chroma Key, esse tutorial é muito útil, pois pode baixar vídeos do YouTube com elementos para colocar em seus vídeos. Eles estão com fundo verde ou azul. Vamos criar um novo projeto. Na aba Log e depois Local Files, importe os arquivos que irá precisar. Pode apertar o Ctrl no teclado e clicar para selecionar mais de um elemento. Depois de selecionado, clique em Importação. Na aba Edit, arraste o clipe de vídeo onde quer remover a cor, normalmente verde ou azul, mas o efeito pode ser removido qualquer cor. Clique com o botão direito na timeline e em faixa adicione outra track de vídeo. O clipe que irá remover a cor precisa estar por cima da imagem de fundo, então vou arrastar para ele ficar na track de cima. Agora vou arrastar a imagem de fundo que quero para a track 2 e já faço os ajustes necessários. O próximo passo é ir na aba de Efeitos. Depois, em Mais, selecione o efeito Key. Vou escolher o efeito Chroma Key arrastando para o clipe. O fundo verde ainda não sumiu. Agora, em Saturação, é só clicar aqui e arrastar para dentro do vídeo, escolhendo o tom da cor que irá remover. Observe que para esta imagem ainda tem sombras verdes, mas isso pode ser retirado alterando os ajustes em Matiz ou Luminance. Para ajuste mais fino, pode selecionar em Reveal a imagem que não é verde e fica preta, deixando mais preciso os ajustes. Depois é só desmarcar a seleção. Se o fundo não preencher totalmente, pode aplicar efeito de posicionamento e ajustar aumentando ou reposicionando a imagem na tela. Partindo desse ponto, vou mostrar como animar objetos como textos ou qualquer outro elemento visual. Nesse exemplo, irei usar um texto, mesmo procedimento que aprendemos anteriormente. Insere o texto, recorta e reposiciona na track. Edito o texto, escolho a fonte, o tamanho e posiciono na tela. Por enquanto ele está estático. Para animar um objeto, vá em posição. Nesses reloginhos, em qualquer efeito, você insere um keyframe. Vou animar o texto somente no eixo Y. Então, nesse ponto, clico no relógio. E aqui nesse ponto, quero que o texto esteja fora da tela. Arrastando a barrinha, só chega a 100%, mas pode definir o valor manualmente. Pronto, agora arrasto a agulha para outro ponto. E nesse ponto quero que o texto esteja aqui. Note que foi criado um novo keyframe. Agora vamos ver como ficou. Posso animar novamente o mesmo texto. Posiciono a agulha, mas agora vou clicar aqui para adicionar um keyframe e posso navegar entre eles se precisar fazer ajustes. Nesse último keyframe criado não vou fazer alteração. Então ele continua da mesma posição do anterior. Agora posso posicionar a agulha em outro ponto e fazer um novo ajuste para onde quero que ele se mova. Se quiser um ajuste mais fino, pode clicar na timeline e clicar aqui para deslocar frame por frame. Agora nesse ponto vou mover o texto. Da mesma forma posso inserir o valor manualmente. Vamos ver como ficou.
Parece um pouco confuso, mas quando praticar vai ver que esse recurso dá um diferencial para alguns projetos. Agora é hora de colocar a mão na massa, edite seus vídeos, treine e pratique para chegar na perfeição. Sei que em breve estará postando vídeos editados pelo Lightworks. Se precisar, estarei por aqui para tirar suas dúvidas. Até mais!